no processo número 0800-675-42-2023-815-0191, que decretou a prisão preventiva do paciente. Nas razões, alegam que o paciente é réu no processo penal de número 0800-675-42-2023-815-0191, em tramitação na Vara Única da Comarca Soledade, sendo acusado pela suposta participação do homicídio ocorrido na data de 18 de abril de 2023, que teria vitimado 2 tratoristas na cidade de Cubati, na Paraíba. Suspeita essa que decorreu de denúncia anônima. Defende que a decisão merece reparo, nada obstante se amparar na ordem pública e na conveniência da instituição criminal. Não indicou de forma concreta os motivos que a fez decretar a prisão do paciente. Assim, foi baseado em fundamentos inidôneos e em meras conjecturas devidamente refutadas. Nesta ocasião, discorre sobre a conjuntura que afasta a suspeita de ter o ora paciente participado da empreitada delitiva, sendo um contraponto ao contexto fático utilizado na decisão e, para tanto, alegam os seguintes tópicos argumentativos: local do crime versus a existência da propriedades rurais na localidade administrada pelo paciente. Menção ao fato de que a picape do paciente Edson dos Santos Dantas estaria nas mediações do local do crime, da alegada motivação do crime dito por cometido, por inexistente o suposto modo causado pelo paciente. Prossegue sustentando a possibilidade de suspender o processo em liberdade, haja vista, de responder ao processo em liberdade, haja vista portar condições pessoais favoráveis e não existir contemporaneidade de sua prisão, tampouco risco grave ao processo de moradores de Cubati. Nesse viés, requer a concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, que o presente habeas corpus em pauta presencial para garantir o direito à sustentação oral, com a concessão da ordem liminar indeferida, e a Procuradoria de Justiça, através do doutor Amadeus Lopes Ferreira, optou pela denegação da ordem. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Rembrandt, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos regimentais. Aos 13 informaremos para o fechamento. Esteja à vontade. Obrigado, senhor presidente. Egrégio Tribunal, ilustre presidente, ilustre relator, cumprimento o desembargador Joás, doutor João Batista, cumprimento o doutor Amadeus Lopes, em nome de quem saúdo o Ministério Público, registrando, assim como fez doutor Scheiner anteriormente, as condolências atinentes ao falecimento do doutor Pádua, cumprimentos serventuários da Justiça, em nome de quem eu faço a pessoa doutora Verana, sempre muito atenciosa e gentil com os colegas advogados. Cumprimento aqui os meus colegas advogados de escritório, doutora Camila Simões, doutor Wallace Pedro, e cumprimento também a advocacia, em nome do doutor Scheiner Asfora, para mim, um dos maiores advogados, se não o maior advogado criminalista desse Estado. Então, a minha responsabilidade por ser primo e irmão dele, de sucedê-lo nessa honrosa tribuna deste egrégio tribunal, aumenta consideravelmente. Como bem relatado pelo desembargador Fred, há 4 premissas fáticas que são objetos de fundamento do decreto prisional. E é preciso esclarecer tais pontos para afastar qualquer risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. São 4 premissas fáticas, data máxima venha, desembargador Joás, que já foram objeto de tratativa e de apreciação também por este egrégio tribunal, quando, em 2023, concedeu a ordem para revogar a prisão temporária aplicada em favor do ora paciente. Então, primeiro é preciso se dizer que já houve uma prisão temporária do senhor Edson neste processo, que é o paciente deste presente habeas corpus. Prisão temporária atacada por habeas corpus, concedida a ordem nesta egrégia Câmara Criminal, revogando naquela oportunidade a prisão temporária. 5 meses depois, concluída o inquérito policial, há uma nova representação, desembargador Joás, para a, desta feita, prisão preventiva. E aí a defesa precisa elucidar o que aconteceu durante esses 5 meses que fundamentariam, segundo a decisão atacada, a necessidade desta feita da prisão preventiva, quando, inclusive, do oferecimento da ação penal. Primeiro tópico que a decisão trata e decorre fundamentadamente do relatório da investigação policial, da autoridade policial,
é que o senhor Edson dos Santos Dantas, empresário do ramo agrícola no nosso estado, conhecido como Edson dos Tomates, estaria na mesma cidade dos outros investigados, no caso a cidade de Itaperuá, onde o crime teria acontecido. Este é o primeiro aspecto, este é o primeiro fundamento da decisão que ora se busca atacar com um presente habeas corpus. Data máxima venha de forma muito respeitosa. Primeiro aspecto. O crime aconteceu em Cubati, não na cidade de Itaperuá, como aduz a decisão, o decreto prisional. Na verdade, ficou esclarecido no habeas corpus, isso vai ser objeto da instrução, mas é preciso se enfrentar o fundamento da decisão que decreta a prisão preventiva. As informações dão conta, no processo, que o senhor Edson se encontrava na cidade de Soledade. E esse fundamento da decisão se refere a informações das operadoras de telefonia. Esses documentos demonstram que o seu Edson se encontrava no dia do crime na cidade de Soledade. E nessa cidade de Soledade é onde ele exatamente reside. Isso estaria devidamente esclarecido, que na nossa avaliação, data máxima venha, refutaria esse fundamento. Aliás, a própria decisão esclarece isso, que é a cidade onde o senhor Edson reside. E aí me permita trazer no parágrafo que diz: a doutora Carmen Ela é magistrada de primeiro grau na decisão proferida em 31 de outubro de 2023, no que pertine a este tópico em específico. No dia 18 de 4 de 2023, o TMC X, provavelmente pertencia a expedito, deixou de utilizar ERB da cidade de Itaperuá e apresentou uso na cidade de Soledade, onde Edson possui uma residência. Indica, inclusive, a documentação correspondente a este particular. A segunda premissa fática da qual a decisão se utiliza para justificar os requisitos da prisão preventiva diz respeito ao depoimento de uma testemunha chamada Juscelino Batista da Costa. E essa testemunha teria elucidado, segundo a magistrada de primeiro grau, que o veículo do senhor Edson estaria no local e na hora do crime na cidade de Cubati. Diz a testemunha, segundo consta do relatório da autoridade policial, que no dia do homicídio, a caminhonete esteve por volta de 8 horas em Itaperuá, por volta das 10 horas em Soledade, por volta das 13 horas chegando ao local do crime, e às 14h46, logo após o crime, sair do local, e às 17h retornando a Itaperuá. Como já é elucidado, o crime aconteceu em Cubati e não existe, data máxima venha, desembargador Fred, qualquer elemento probatório que esclareça que a caminhoneta do senhor Edson estivesse no local do crime no dia do fato criminoso indicado. E quem está dizendo isso, data máxima venha, não sou eu, não. É o documento de ID 72, 79, 48, 83, página 1, um relatório do IFOSEG, que mostra, desembargador Joás, as fotos das câmeras de segurança das BRs, que demonstra por onde aquele veículo transitou naquele dia. E está lá no processo esclarecendo que o veículo não transitou na cidade de Cubati, onde o crime aconteceu. É a prova produzida pela própria autoridade policial, data máxima venha, que refuta o fundamento da decisão ora atacada pelo presidente habeas corpus. Ou seja, não corresponde à verdade, à realidade fática probatória, data máxima venha, que o veículo do paciente estivesse no local do crime no dia do ocorrido. E aí eu entro nos 2 tópicos finais, aproveitando o meu tempo, para poder ser o mais produtivo possível. O terceiro aspecto fático, e a decisão também traz esse fundamento, e é preciso enfrentá-lo, é, segundo a magistrada, o seguinte, abre aspas, e aí me permitam, se Vossa Excelência assim
puderem a leitura de forma sucinta. Diz a decisão atacada. Aspas. Noutro giro, não há antecedentes criminais contra os acusados. Todavia, suas periculosidades estão evidentes pelo que se passa a expor. Continua a juíza, a douta juíza de primeiro grau. Inicialmente, a autoridade policial relatou que a população local teme aos réus, em especial o senhor Edson dos Santos Dantas, devido ao seu considerado poder aquisitivo e comportamento ameaçador, sustentando ainda que as testemunhas somente decidiram narrar sobre os fatos após as prisões dos indiciados, demonstrando o tamanho da periculosidade dos agentes. Fecha aspas a decisão, no que fundamenta a periculosidade do paciente do presente habeas corpus. Respeitosamente, genérica a decisão no particular. Nós fizemos, desembargador Joás, um detalhamento das testemunhas que foram reinquiridas, porque a alegação é de que as testemunhas passaram a falar. Quais testemunhas passaram a falar? Consta no inquérito a reinquirição de duas testemunhas. A testemunha de Djalma da Costa Barros e a testemunha Antônio Barros da Silva. Nós colacionamos na peça do habeas corpus o comparativo entre um depoimento e outro. E em momento algum, data máxima venha, há qualquer referência a medo da testemunha e ou ameaça que eventualmente ela tenha sofrido por parte do paciente. Pois bem, o último tópico fático da narrativa que fundamenta a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando na garantia da ordem pública a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diz respeito a um fato de que o senhor Edson dos Santos Dantas teria cometido o crime objeto do processo de primeiro grau por conta de uma dívida trabalhista. E aqui é preciso esclarecer. Essa circunstância de uma das vítimas ter uma relação empregatícia anterior com o seu Edson dos Santos Dantas, paciente do presente habeas corpus, ela data do ano de 2015. Nós colacionamos no processo de primeiro grau e no habeas corpus o acordo do desembargador Fred que foi feito. Foi feito um acordo na justiça há 9 anos. De lá para cá, o senhor Edson, como empresário, desembargador Ricardo Vital, foi polo passivo, desembargador Joás, de sucessivas reclamações trabalhistas. Ele é um empresário do ramo agrícola e essa relação de reclamações trabalhistas no dia a dia da atividade empresarial, isso é algo comum. Então, fora realizado um acordo no ano de 2015, portanto, há 9 anos. E de lá para cá, repito, novas deliberações trabalhistas foram realizadas, acordos, enfim, condenações. O que data máxima venha não justifica absolutamente a motivação para o crime. E aqui é preciso se dizer, e já encerrando, que essa vítima, o senhor Francinaldo, que é exatamente o objeto da circunstância dos autos, que é exatamente a vítima que teria feito o acordo trabalhista com o paciente, essa dívida, segundo o depoimento de sua esposa no inquérito, era agiota. Consta nos autos a documentação apresentada pela vítima, data máxima vem, é importante que se diga, do relatório dos débitos dos empréstimos que ele fez. Quem apresentou essa documentação foi a esposa da vítima. E mais, no depoimento dela, está lá escrito que ele se envolveu em uma outra discussão na cidade de Serra Branca e ele tinha medo dessa briga que ele tinha se envolvido. Aí o questionamento que a defesa faz é por que se atribui ao senhor Edson um acordo de 9 anos atrás a motivação para esse crime. A defesa entende, data máxima venha, de forma muito respeitosa, que as premissas
fáticas probatórias, na qual a decisão ora atacada se fundamenta, elas são inócuas, respeitosamente, e foram respeitosamente também devidamente elididas. Doutor Rembrandt, com licença, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos para o fechamento. Só vou usar 30 segundos. Foram devidamente elididas, razão pela qual a defesa requer a concessão da ordem para reformar, atacando a decisão de primeiro grau e revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Açudo Santos Dantas. Muito obrigado, senhor presidente, ilustre relator, desembargador Jorge. Agradecemos a Vossa Excelência. Palavra de volta ao relator. Senhor presidente, antes de adentrar no voto, eu quero dizer que se o doutor Scheiner Asfora brilha, o doutor Rembrandt reluz. É uma família que tem esse dom advindo dos seus pais, é uma família que tem uma oratória que toda a Paraíba conhece e aplaude. E quero fazer um registro que aqui é o encontro do tempo e a história. O tempo com a história, adentrando no seu túnel, remontamos a Piancó, onde nós, como promotores, eu e doutor Bertrand, vimos ali o nascimento do irmão de Rembrandt e a criança Rembrandt, hoje advogado. Hoje nos encontramos, ontem em Piancó, hoje nos encontramos nas barras dos tribunais, a gente como julgador e Vossa Excelência como causito. Então, parabéns, continuem dessa forma que Vossa Excelência tem feito e transmitam um abraço ao casal e a toda a família, a quem eu muito quero bem.